Denilson no Corinthians, patrocínio no São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre os dois temas e fala também sobre protestos contra Gerson no embarque do Flamengo rumo aos Estados Unidos. Quero te atualizar também sobre o Palmeiras e o substituto de Estevão. Já TT, ex-atacante do Grêmio, pode pintar no Cruzeiro? Tem novidade importante e preocupante no Atlético Mineiro. Falo sobre os clubes que mais gastaram para a disputa do Super Mundial de Clubes, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes de mais nada, deixa eu só agradecer aos muitos votos que vocês têm dado para mim no Prêmio Best. A gente está concorrendo no Prêmio Influenciadores de Esporte. Votação acaba nesse dia 13, ou seja, se você não votou ou já votou, não esqueça de participar e ajudar a gente, só clicar no link que está na descrição desse vídeo e deixar seu coraçãozinho, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Novibet, nova parceira do canal do Nicola, e por lá a gente tem dado a maior sorte. Quero deixar uma sugestão para essa quinta-feira com jogos do Campeonato Brasileiro. Vou ser bem conservador nessa aposta tripla. São 3 jogos numa mesma aposta. Preciso da vitória do Cruzeiro ou do empate contra o Vitória. Preciso da vitória do Bragantino ou do empate contra o Bahia. E preciso da vitória do São Paulo ou do empate contra o Vasco da Gama. Se os 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$195. Para você participar é bem simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche os dados, depositou qualquer valor e esse bilhete, exatamente com a aposta que eu fiz, já aparece para você fazer a sua fezinha. É só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade ou mais e jogar com responsabilidade. Combinado? Vem para a Novibet você também? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é preocupante para o torcedor do Flamengo. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou Bruno Henrique, jogador do Fla, por estelionato e fraude em competição esportiva. O Bruno Henrique vem sendo investigado pela polícia por conta de um cartão amarelo que ele recebeu contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023, e na oportunidade ficou comprovado, de acordo com a polícia e com o Ministério Público, de que ele sugeriu ao irmão que fizesse a aposta nesse cartão. Agora cabe à justiça decidir se aceita ou não essa denúncia. Preciso falar também que o Santos embarcou para enfrentar o Fortaleza com todos os jogadores que disputaram eliminatórias para a Copa ou estiveram com a seleção sub-20. Casos do Rincon, do JP Sherman e também do David Washington. A única baixa na delegação do Santos foi o goleiro João Paulo, que é reserva do Brasão, tudo por causa da morte da avó dele. Bora falar também sobre o Botafogo. Alex Telles admitiu que mandou mensagem para Cristiano Ronaldo. Eles são amigos, jogaram juntos, por exemplo, no Al Nassr, e o Alex Telles quis saber se o Cristiano Ronaldo iria mesmo jogar no Botafogo. O CR7 disse que não era momento para vir atuar no futebol brasileiro. Só para completar o giro de notícias, contar que o Kaique, volante que pertence ao Juventude, está de mudança para o Grêmio. A operação deve ser finalizada nessa quinta-feira e vai render ao time gaúcho, o Juventude, cerca de R$10 milhões. Com uma curiosidade, o Júlio Rondinelli, executivo de futebol do Juventude, havia contratado o atleta para o time de Caxias do Sul sem qualquer custo. Hora de falar sobre o Super Mundial de Clubes, que está prestes a começar, já se inicia nesse final de semana. A janela de transferências para essa competição terminou no último dia 10. E eu quero contar para vocês sobre quais os clubes que mais gastaram para a competição. São 32 participantes, sendo 4 brasileiros, certo? Desses 32, somente 11 não fizeram contratações. Um único representante brasileiro está nessa lista daqueles que não contrataram ninguém, o Palmeiras. Já o Flamengo investiu em apenas uma contratação, o Jorginho, mas como você sabe, o Jorginho estava livre depois de rescindir o contrato com o Arsenal e, por consequência, não houve custo para aquisição dos direitos econômicos. O Fluminense aparece como o 10º time que mais gastou com contratações, apesar de ter feito apenas uma chegada. O Soteldo custou R$30,5 milhões. Já o Botafogo aparece como o 6º clube que mais investiu em contratações para o Super Mundial, pelo menos nessa janela de 1º a 10 de junho. Foram R$158 milhões com Arthur Cabral, Christian Lohr, Álvaro Montoro,
Caio Pantaleão, e Joaquim Correia. Você tem alguma mínima ideia de qual foi o clube que mais investiu em contratações nesses 10 dias? Acertou quem citou o Manchester City. Foram 4 aquisições e 815 milhões de reais de investimento. Bettinelli, Alf Nouri, Regners e Cherki. Confesso que o único que eu conheço bem é o Cherki, jogador que fez sucesso com a seleção da França na Nations League. O Chelsea foi o segundo que mais investiu, 451 milhões de reais com 3 atletas, e o Real Madrid fecha o top 3 com 441 milhões de reais. Chegaram para o Real Madrid o Alexander-Arnold e o Huijsen, que é um zagueiro de muito destaque. Para você, qual time é o maior favorito à disputa ou ao título do Super Mundial de Clubes? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Você sabia que o Galo completou 3 meses sem pagar comissões para empresários? Só para explicar do que se refere a comissão, toda vez que um jogador é contratado, você soma o valor total do acordo e 10% desse valor, em geral, é pago como comissão ao empresário. Óbvio que essa grana não é paga à vista, e sim parcelada de acordo com o tempo de contrato do jogador. E 2 empresários entraram em contato comigo nessa quarta-feira para reclamar da demora do Atlético no pagamento dessas comissões. Segundo eles, o Galo não fez o pagamento nos últimos 3 meses. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com o pessoal do Galo para confrontar essa informação. O Atlético não negou nem confirmou, mas disse que atravessa problemas financeiros e vai tentar solucionar primeiro as questões envolvendo atletas para depois colocar em ordem esses problemas relacionados a empresários. Só para completar, importante também lembrar que o Galo tenta, desde o começo do ano, buscar dinheiro externo. Através de debêntures, de investidores, há necessidade de mais ou menos 700 milhões de reais para solucionar os problemas emergenciais ligados à grana no Atlético. E essa história de que o atacante TT, ex-Grêmio, pode pintar no Cruzeiro. Informação que surgiu nos últimos dias e agitou torcedores da Raposa. O pedido teria partido de Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, que está mandando prender e soltar no clube. Pois bem, antes de gravar o vídeo, conversei com Pablo Bueno, que é um empresário do TT desde que ele surge nas categorias de base do Grêmio. Perguntei ao Pablo se existe alguma negociação em andamento. Vale a lembrança de que o TT pertence ao Panathinaikos da Grécia e fez temporada bastante interessante. Abre aspas para o empresário, o TT foi eleito o melhor jogador do campeonato grego. Ele está com moral lá e vai ficar na Europa, chance zero de vir para o Brasil. Fiquei com a impressão, até pela fala do Pablo Bueno, de que o TT deve se mudar para um clube maior do que o Panathinaikos. O time grego havia desembolsado 7 milhões e 300 mil euros há um ano para comprá-lo do Galatasaray. TT que tem mudado bastante de clube, ele surge no Grêmio, é vendido para o Shakhtar, esteve no Lyon, depois no Leicester e por último no Galatasaray, até que ele se muda com sucesso para a equipe grega. No futebol da Grécia, 49 jogos, 11 gols e mais 3 assistências. Em geral, o TT sempre atuou como um ponta, mas no Panathinaikos vestiu a camisa 10 e em muitos momentos também foi utilizado como meia. Jogador de altíssimo nível, se viesse certamente para o Cruzeiro agregaria demais. Mas ao jogar pelo que disse o empresário, o TT não será contratado nem pela Raposa, nem por qualquer rival da Série A do Brasileiro. Hora de falar sobre o Palmeiras. Você tem alguma mínima ideia de quem vai substituir Estevão depois do Super Mundial? O atacante, de 18 anos de idade, foi vendido ao Chelsea e se junta ao clube inglês assim que a competição nos Estados Unidos terminar. Candidatos para o lugar do Estevão não faltam. Os mais famosos, Felipe Anderson, Paulinho e Maurício. Embora o Ramon Sosa, jogador do Nottingham Forest, seja uma opção externa. Há um acordo entre o Palmeiras e o Forest para a compra desse atacante paraguaio por 14 milhões de euros. O negócio só não foi adiante porque o Ramon Sosa disse que pretende continuar na Inglaterra. Enquanto esse problema não é resolvido, o Palmeiras busca soluções internas. E eu ouvi de uma pessoa importante do Palmeiras que existe uma chance real de, a curto prazo, talvez não logo depois do Mundial, mas ao longo da temporada, de o lugar do Estevão ficar para Alan. Jogador formado, assim como o Estevão, nas categorias de base, só 21 anos de idade. Dá uma olhada nessa frase de uma pessoa que é do próprio Palmeiras.
O Abel ama o Alan, pode escrever. Ele será o substituto do Estevão no Palmeiras em mais ou menos 2 meses. O Alan ainda não conseguiu virar titular absoluto, pelo contrário, mas tem sido bastante aproveitado. São 20 jogos, 2 gols e uma assistência na atual temporada pelo time principal. Gol contra o Mirassol, dos mais importantes, ajudando o Palmeiras na classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. O mais recente gol foi contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Recentemente também, o Alan renovou seu contrato até 2029. Jogador que viveu 2 grandes tragédias na vida. A primeira delas, a perda da irmã mais velha, a Letícia, que morreu na pandemia aos 20 anos de idade, vítima da Covid. Outra tragédia que marcou demais a infância e a adolescência do Alan aconteceu com um incêndio no Ninho do Urubu. O melhor amigo do futebol que ele ganhou, que ele teve desde que se entendeu por gente, acabou falecendo por lá, Vitor Isaías. Inclusive, essa tragédia que acontece em 2019, ela acontece pouco depois de o Alan trocar a cidade de Florianópolis, onde ele jogava, para morar no Palmeiras. E o Alan ficou muito incomodado, assustado e pediu para que os pais abandonassem tudo que eles tinham lá em Florianópolis e viessem para estar com ele no Palmeiras. O pai, que era só vigilante, e a mãe, auxiliar de serviços gerais, abandonaram o emprego e vieram de mala e cuia para São Paulo para viver o sonho do atleta, que está conseguindo aos pouquinhos dar uma vida bem melhor para todos os seus familiares e tem de fato enorme capacidade e potencial. Preciso falar agora sobre o Flamengo. Gerson, de ídolo do torcedor rubro-negro, se transformou em vilão. E no Aeroflá, como ficou conhecido o embarque do Flamengo rumo aos Estados Unidos, na noite dessa quarta-feira, o Gerson foi bastante atacado, criticado, xingado e alvo até de notas falsas. Torcedores do Flamengo criaram notas de dinheiro, falsas obviamente, com o rosto do Gerson e, na teoria, uma nota valendo R$3, nota que não existe, e, enfim, foi chamado de mercenário, foi xingado, foi achincalhado, e detalhe, Gerson chegou a ouvir parte desses xingamentos, tudo porque o meio atacante comunicou ao Flamengo, nas últimas horas, que se muda para o Zenit tão logo o Super Mundial de Clubes terminar para o Fla. O clube russo se comprometeu a pagar os 25 milhões de euros da multa. A revolta do torcedor do Flamengo se dá porque o Gerson esperou o contrato ser renovado, com uma redução drástica da multa rescisória de 200 milhões de euros para apenas 25 milhões de euros, para que o Zenit pudesse levar essa história adiante. O Flamengo vende o seu principal jogador, ou um dos principais, por 159 milhões de reais. Importante contar que o pai do Gerson também ficou bastante chateado com o Flamengo durante todo esse processo, por entender que o Flamengo fez toda a questão de expor ao jogador e ao pai do atleta. Importante dizer também, segundo o pai do Gerson, o Flamengo também fez questão de mais uma vez tirar a credibilidade, como se não existisse nenhuma proposta do Zenit. Ela existe, é real, e o jogador se despede muito em breve. Só para completar, registrar a nota triste. Em meio a toda a festa, na despedida dos torcedores em relação ao time, houve confusão com a polícia, que precisou intervir para evitar ou para garantir que o Flamengo conseguisse embarcar. Muita festa, muita gente, havia torcedores subindo nos ônibus, e aí bombas de gás e balas também foram atiradas, balas de borracha, no fim confusão e algumas pessoas se ferindo sem gravidade. Preciso falar agora sobre o São Paulo a respeito de um patrocínio. Coisa de 15 dias atrás, cheguei a contar para vocês que existia otimismo no tricolor em relação a um novo patrocinador, que ficaria no omoplata no lugar da Viva Sorte. Só para relembrar, o São Paulo precisou rescindir o contrato com a Viva Sorte a partir do momento em que a empresa de capitalização acabou se tornando uma casa de apostas esportivas. Haveria conflito com a Superbet, patrocinadora master, e o vínculo foi rescindido. O São Paulo, inclusive, vai cobrar na justiça um ressarcimento da Viva Sorte. E a partir daí, o tricolor passou a buscar no mercado alternativas para substituição. E existia uma conversa mais avançada com uma empresa farmacêutica disposta a bancar 18 milhões de reais. Nessa quarta-feira entrei em contato com o pessoal do marketing para saber se já havia um encaminhamento, se esse acordo já estava sendo assinado, e ouvi a informação de que o acordo acabou melando. A empresa do ramo farmacêutico, por opção própria, desistiu do acordo e o São Paulo voltou a estaca zero na busca por outro investidor parceiro. Só para lembrar que hoje tem duas propriedades importantes
na camisa do São Paulo à disposição. Além do omoplata, a manga, que está reservada desde o ano passado para o banco digital com quem o São Paulo tenta um acordo. Assim que esse banco digital for fechado, virar parceiro do São Paulo, ele ganha a oportunidade de expor sua marca na manga da camisa. A saideira sobre o São Paulo, muita gente me perguntando se o acordo do Grêmio com a New Balance para 2026 não pode ferir o acordo do São Paulo com a fornecedora de material esportivo. O Tricolor, de fato, tem exclusividade com a New Balance, mas essa exclusividade se encerra em 31 de dezembro desse ano. Como New Balance e Grêmio negociam para 2026, não haveria nenhum prejuízo. Beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, para responder se existe alguma chance de o volante Edenilson, 24 anos de idade, e um dos destaques do Cuiabá na Série B, virar reforço do Timão para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Corinthians busca um ponta, um volante e eventualmente um zagueiro canhoto. Pois bem, não é a primeira vez que o nome do Edenilson é especulado no Corinthians, mas dá para assegurar que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. Conversei com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, para perguntar se o Corinthians sondou, se o Corinthians conversou e em que pé estaria esse negócio. Dá uma olhada na frase do presidente do Cuiabá, abre aspas, não vendo o Edenilson para o Corinthians nem com pagamento à vista. Perguntei para ele o porquê dessa objeção e o presidente do Cuiabá lembrou de toda a dificuldade para receber a grana da venda do Ranieri, jogador negociado no ano passado do Cuiabá com o Corinthians. O Timão pagou apenas uma pequena parte, deixando a maior parte da transferência em aberto. O Cuiabá precisou recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e o Corinthians conseguiu um baita acordo para ele, péssimo acordo para o Cuiabá. O Timão começa a pagar os 18 milhões e 300 mil que ainda deve pelo Ranieri a partir de julho. Só que esse pagamento vai ser feito ao longo de 6 anos e só termina em 2031, com parcelas que são pagas a cada 3 meses, enfim, um péssimo negócio para o Cuiabá, excelente notícia para o Corinthians, embora estejam premiando e privilegiando clubes com fama de mau pagador. Diante dessa situação, o Cuiabá assegura que não faz mais negócios com o Timão. E o Edenilson, que tem 21 jogos, um gol e uma assistência na temporada, até pode deixar o Cuiabá, mas certamente para jogar em outro clube que não no Corinthians. E você, o que pensa dessa história? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!